E quando o que você mais quer é se comunicar, é se expressar, é dizer para o outro, para o mundo, para poucos ou para muitos, é colocar para fora tudo que você sabe, a sua história, as suas experiências de vida, os seus conhecimentos, mas não consegue. Na hora o corpo trava, a voz falha, as mãos tremem, a visão fica turva. A timidez, o medo, o nervosismo tomam conta de você e te dominam. E você chega a pensar em desistir. Não, não desista. Imagine quantas pessoas podem ser beneficiadas com a sua história, com tudo que você tem para dizer. Essas pessoas esperam ouvir de você tudo que elas precisam aprender. Imagine quantas pessoas podem ser tocadas por você, podem ser transformadas por você. Embora muitos pensem o contrário, mas falar em público, a dificuldade de falar em público é natural e comum para a maioria das pessoas. Portanto, você não está sozinha. E o melhor, essa situação pode mudar. Porque falar bem, se expressar bem, não precisa ser inato. Pode ser treinável. Basta você querer e se esforçar para isso. Desenvolvendo a expressividade para uma comunicação assertiva. Você tem muito a dizer, eu tenho certeza. A sua história, os seus conhecimentos, a sua sabedoria, todos nós temos algo a ensinar, todos nós temos algo a aprender. E cada vez que eu ensino, que eu passo a minha experiência de vida, os meus conhecimentos, eu aprendo também, porque sempre há uma troca. Nunca ninguém sabe mais do que alguém, mas sabe algo diferente de alguém. Imagine que você está prestes a fazer uma palestra, a liderar uma equipe, fazer uma reunião e sabe tudo que vai ser dito. Tem já todo o repertório, todo o conteúdo, domina tudo. Mas minutos antes de você entrar em ação, chega a ansiedade, o nervosismo, o medo de se expor, de ser julgado, o medo de errar, de falhar, o medo do desafio. Nesse momento, tudo que você pensou, tudo que você planejou vai por água abaixo. Porque você começa a falar e a ansiedade não deixa você se controlar. O medo não deixa você se controlar. Você atropela as palavras, fala rapidamente, não consegue organizar as ideias, pensar no roteiro, pensar na estrutura. Começa a ficar ofegante, com as mãos suando, movimentando com gestos histriônicos que deixam perceptível para o seu público que você não está bem. E tudo que você quer naquele momento é terminar, é acabar com aquela situação. Porque você não consegue se controlar, mesmo tendo domínio do que ia falar. Mas o que acontece com o nosso cérebro? Bom, quando a gente tem medo, quando a gente tem ansiedade, o nosso cérebro não compreende que esse pensamento, se esse pensamento é real ou ilusório. Ele apenas capta que você está com medo, que você está ansioso. E isso, para ele, significa iminência de perigo. Quando a gente está numa iminência de perigo, o cérebro envia para o nosso organismo adrenalina, porque a gente precisa fugir do perigo. A pressão sanguínea nos nossos músculos aumentam, porque o músculo precisa de energia para poder correr. Mas você está ali para falar em público. Você não vai correr, você não vai fugir. E aí,
todo um resto de sintomas também se apoderam de você. A má oxigenação do cérebro é o que provoca você não conseguir pensar no que vai falar, esquecer as palavras, falar rapidamente, perder todo o ritmo da sua voz e velocidade, não saber nem o que está falando. A má oxigenação do cérebro também provoca a aceleração cardíaca, a falta de ar e a respiração ofegante. Tudo isso porque você teve medo e o seu cérebro entendeu que você estava em perigo. E aí? O que fazer nessa hora? A primeira coisa que eu digo para você é: respire. Respire. Pode parecer bobagem, respirar, algo tão simples e tão fácil, a gente faz todos os dias, involuntariamente. Na verdade, foi a primeira coisa que a gente fez ao nascer. Respirar. E com certeza será a última coisa que faremos ao nos despedir desse mundo material. Daremos o último suspiro. Então vamos aproveitar para respirar nesses momentos conscientemente, para sentir o ar adentrando nos nossos pulmões conscientemente. Porque a respiração, eu já comprovei concretamente em várias situações que ela realmente resolve, tranquiliza, acalma. Eu vou contar uma história aqui para vocês. Até o final do ano passado, eu era coordenadora do Ensino Fundamental 2, sexto ou nono ano, no Colégio Delta, daqui de Imperatriz, no Maranhão. Imagine, sexto ou nono ano. Os alunos do sexto ou nono ano, após o intervalo, eles chegam na sala super agitados, gritando, suados, ainda com a adrenalina à flor da pele. E até que eles se acalmem para começar a aula, aí pega 10 a 15 minutos da aula. Durante um período, eu tive que substituir a professora de educação socioemocional, porque ela estava afastada por questões de saúde. E o sexto ano, olha só, o sexto ano, Leandro Carnal diz que quem consegue dar aula para uma turma do sexto ano, consegue dar para qualquer turma do mundo. Porque o sexto ano, se segure, não é mole não. E logo, depois do intervalo, era a aula de educação socioemocional do sexto ano. No primeiro momento em que eu substituí a professora, que eu me vi naquela situação, em que os alunos estavam chegando do intervalo, gritando, conversando, eufóricos ainda, com toda aquela energia, eu pensei, eu só tenho 50 minutos de aula com eles uma vez por semana. Se eu perder 10, 15 minutos, eu não vou conseguir fazer nada. Porque educação socioemocional é debate, é discussão de temas transversais, coisas que eles gostam, inclusive, de fazer. Mas não vai dar tempo de todos exporem as opiniões. Preciso agir rápido. Foi aí que eu lembrei da respiração. No momento em que eu lembrei, eu dei o sinal e disse 3, 2, 1, inspira. E aí um foi inspirando, o outro também, e solta o ar lentamente. Inspira pelo nariz, cheirando a flor profundamente e expira soprando a vela. Olha, não é brinquedo não. Em questão de segundos, todos, eles gostam dessas coisas, estavam inspirando e expirando sob o meu comando. E aí eu pedi para eles fecharem os olhos para poder não dispersar com a visão esse momento íntimo, consciente da respiração. E foi o que fizeram. Em menos de 2 minutos, eu já estava com a turma toda tranquila e calma, com esse simples método do respirar. Então, quanto mais você tem o autocontrole do seu estado emocional, quando você se percebe nervoso, ansioso, principalmente no momento crucial como esse que você vai precisar enfrentar o público, o primeiro passo é respirar. E essa técnica deve ser feita dessa forma. Inspira profundamente pelo nariz e expira lentamente, soprando pela boca. Quanto mais tempo você demorar de soltar todo o ar,
mais tempo você vai ter para oxigenar o cérebro e os pulmões. E isso vai facilitar e tranquilizar o seu organismo. Além dessa técnica de inspirar profundamente, você pode fazer uma outra que é bem parecida com essa e que ela termina tendo um resultado mais rápido, que é inspirar em 3 tempos, o primeiro tempo pequeno, o segundo pequeno e finaliza com uma inspiração profunda para terminar de encher todo o pulmão. E expira também lentamente, soltando o ar pela boca, soprando. Mais ou menos assim. Lembra que as duas primeiras inspirações devem ser curtas, porque senão você termina enchendo todo o pulmão. Então, essas duas técnicas inspiratórias são o primeiro passo para você começar a ter consciência do seu estado emocional, para você conseguir se recuperar e organizar as suas ideias. Além disso, você pode também comprimir uma mão contra a outra, porque a gente, como eu disse, o suprimento sanguíneo está muito grande, você pode comprimir uma mão contra a outra, e também os lábios, um contra o outro. Tudo isso vai facilitar inicialmente para você se acalmar. Mas então, só isso que eu preciso fazer? Respirar e tá tudo certo? Não, tem todo um passo a passo. Você vai se autoconhecer. Eu me lembro que todas as vezes, eu sou atriz, e todas as vezes que eu ia entrar em cena em Salvador, porque eu não sou daqui do Maranhão, eu sou da Bahia, viu, gente? Embora Elaine tenha dito, eu estou no Maranhão há 8, 9 anos, mas eu sou de Salvador. E durante esse período eu realmente nunca mais atuei aqui no Maranhão. Mas lá em Salvador, quando eu ia entrar em cena, todas as vezes, eu já estava em cartaz há 1 mês, mas quando eu ia entrar em cena, eu tinha dor de barriga. E era uma dor de barriga que, meu Deus, eu achava que eu precisava ir no banheiro. A primeira vez que isso aconteceu, eu fiquei desesperada. Só que faltavam 5 minutos para entrar em cena. Não dava tempo de ir no banheiro. Eu ia comprometer todo um elenco. Então eu resolvi mergulhar e dizer, eu vou entrar em cena com essa dor de barriga. E para minha alegria, depois de 5 minutos, aquele nervosismo, aquela ansiedade foi se esvaindo, a dor de barriga também, e eu dominei a personagem, e fui embora com a peça até o final. No dia seguinte aconteceu a mesma coisa, no terceiro dia a mesma coisa, e aí foi que eu percebi que realmente ali era um estado emocional que acontecia de ansiedade toda vez que eu ia entrar em cena. E isso é natural. Por que é natural? Porque quando você vai fazer algo que você gosta, é emoção, é brilho nos olhos. Como que você vai estar tranquilo? Não estou tranquila. Eu vou apresentar aqui agora uma palestra para vocês. Eu estou eufórica, mas eu estou com o autocontrole. Eu tenho o meu autoconhecimento. Eu sei que a sensação de ansiedade é uma ansiedade controlável. O que eu não posso é deixar que isso atrapalhe a minha palestra, atrapalhe a minha peça, a peça que eu estou realizando. Então, o autocontrole, o autoconhecimento, o você se enxergar, você utilizar técnicas para conhecer o seu corpo. Olha, estou começando a ficar ansiosa, vou fazer isso. Então, isso vai fazer com que você tenha mais equilíbrio em todas as situações. Não somente na hora de falar em público, mas em qualquer outra situação em que você se sente pressionada emocionalmente. Pensar nos próprios pensamentos. O que é isso? Como eu disse, o cérebro, ele não identifica se você está pensando algo ilusório ou real. Ele apenas pensou, ela está com medo. Porque você ficou com medo de se expor, de errar, do ridículo. E aí o cérebro, pá, agiu. Então, como o cérebro não sabe se o que você pensa é real ou ilusório, você precisa mudar os seus pensamentos. É a questão da visualização, autoafirmação e ação. Então, se você pensa que não vai dar certo, que você pode errar na sua palestra, ao falar em público, ao liderar uma equipe, o seu cérebro está compreendendo aquilo. Mas se você pensa ao contrário, se você modifica, se você visualiza um sucesso na sua apresentação,
no seu desempenho, seja lá onde for, você está trazendo para você emoções e sentimentos positivos. Então, muda o pensamento, mudam as emoções. Se eu pedir agora para vocês pensarem em algo bem negativo, na morte de alguém que você ama demais. Se você visualizar essa cena, automaticamente o seu corpo vai reagir. Eu mesma já fico arrepiada. O seu coração se aperta. Você chega até a ter lágrima nos olhos, porque você pensou e o seu cérebro compreende que aquele pensamento é real. Então, todas as reações orgânicas vão acontecer como se fosse real. Mas se eu peço para você pensar em algo extremamente feliz, seu filho passando no Enem, seguindo uma carreira brilhante, olha a sensação que dá. O seu corpo responde a essa visualização que você faz. Então, você precisa ativar o controle dos seus pensamentos. A mesma coisa se um amigo seu for fazer uma palestra e chegar para você e dizer: olha, eu tô super nervoso, a palestra vai ser daqui a pouco, eu acho que eu vou errar. O que você vai dizer para ele? Calma, respire. Você vai dizer isso para ele. Nada disso vai acontecer. Você sabe o que vai falar? Sei. Você está dominando o conteúdo? Sei. Você organizou as ideias? Organizei. Tem uma estrutura? Tem uma ficha de apoio? Tem um roteiro? Vai dar tudo certo. Então, se você dá esse recado para o seu amigo, dê esse recado para você também. Vai dar tudo certo porque você se preparou. A não ser que você esteja inseguro porque não se preparou. E aí, realmente, isso pode provocar uma insegurança, uma falta de assertividade, perda de credibilidade por parte do público. Porque para melhorar essa situação, o primeiro passo é você ter totalmente domínio do assunto que você vai falar. Você precisa pesquisar, você precisa ter um conhecimento amplo. Por quê? Numa palestra, não há o feedback do público, mas pode haver. Pode ser que ele te faça uma pergunta e você não vai dizer, não posso responder. Você vai ter que responder. E principalmente porque você precisa discorrer com segurança, com autoconfiança. Você precisa ter um roteiro para não ser repetitivo, não ser prolixo. Então você precisa ter ou uma ficha de apoio ou um roteiro, a depender da grandeza de seu discurso. Se for uma fala numa reunião, no trabalho, algo menor, pode ter uma ficha de apoio com os tópicos que você vai tratar. Se for uma palestra, há uma necessidade de um empenho maior, de uma utilização de slides, como agora eu estou utilizando. Esses slides servem para me guiar, para que eu não perca o foco, para que eu não me perca na linha do tempo, para que eu não faça giros e não seja prolixa, não seja repetitiva. E aí, juntando todo o meu conhecimento, eu, como bacharela em artes cênicas pela Universidade Federal da Bahia, tendo todas as técnicas de interpretação, de expressividade vocal, bacharela em fisioterapia pela UXAL e especialista em reeducação postural global para a reprogramação do ser, eu juntei tudo isso para poder formular um método que pudesse ajudar as pessoas a ter uma técnica bem consistente que pudesse auxiliar e aprimorar a comunicação com mais assertividade. O método que eu criei, coincidentemente, tem o nome de Preti, que é um nome em francês, e eu já vou falar sobre ela para vocês. E também desenvolvi a fórmula C2P2. O método deve ser aplicado antes da palestra, do discurso, da reunião. E a fórmula deve ser aplicada durante a palestra, a reunião, a liderança de equipe. O método Preti é uma palavra francesa, para quem não conhece, significa pronto. E ele se encaixou perfeitamente porque os passos que eu acredito que devem ser dados para você ter uma palestra, um discurso assertivo e eficaz, coincidentemente,
tem as iniciais da palavra prête. E aí, juntou o significado com as iniciais e o nome, eu achei perfeito e bonito, porque eu amo também a língua francesa. Amo de paixão. Então, o primeiro passo para você ter uma eficiência no seu discurso é a preparação. Não adianta você, por mais que eu tenho total conhecimento da comunicação expressiva, mas eu não posso vir aqui falar para você só com o que tem aqui na minha cachola, o que tem aqui na minha cabeça. Eu preciso me organizar, eu preciso me preparar, eu preciso verificar o que realmente eu vou falar para vocês. Eu não posso ir soltando conteúdo, assunto aleatoriamente, mesmo sendo do mesmo tema, porque eu não crio uma linearidade, um esqueleto. Eu não crio algo que tenha consistência e que realmente faça sentido e significado para você. Então, eu preciso me preparar. Como? Pesquisando sobre o assunto. Se eu já sei sobre o assunto, buscando coisas novas para não ser repetitiva em todo o discurso que eu der. E devo pesquisar também em diversas fontes. Quanto mais fontes diferentes, melhor, porque eu vou encontrar coisas diferentes. Após essa preparação, eu preciso estruturar o que eu vou falar, porque eu tenho muito conteúdo. E aí, o que eu faço? Vou vomitar todo esse conteúdo? Não. Preciso tirar o que serve e descartar o que não serve. Fico com o que serve e descarto o que não serve. Então, a preparação é para isso. Pesquisou, estruturou o texto que você realmente vai dizer, a introdução, o desenvolvimento, meio que uma redação. Mas aí você vai utilizar o seu tema, o seu objetivo, o que você quer dizer para o seu público. Isso serve, pessoal, tanto para uma palestra quanto para uma reunião pequena. Ah, mas eu vou ter que pesquisar, vou ter que me aprofundar? Claro que nas devidas proporções. Você vai fazer uma palestra pequena para um grupo pequeno, você vai falar uma reunião, vai coordenar uma equipe, vai falar sobre um tema específico para essa equipe do seu trabalho, você precisa estar consciente do que você vai falar. Porque se você for interrompida naquele momento em que você estiver falando para os seus colaboradores e ele questionar algo que está dentro do que você está falando e você não souber, foi porque você não se preparou antes. A não ser que ele traga algo realmente distante do que você está falando e que vai contribuir ali naquele momento. Essa pessoa deve ser valorizada, inclusive, vai contribuir naquele momento, acrescentando novos saberes para o que vocês estão falando. Então, a preparação é o primeiro passo, é fundamental. Em seguida, vem a repetição, o treinamento, o treino. Tem que treinar. Olha, eu coloquei essa foto aí, pessoal, dessa Yogin, acho que é Yogin, né, que faz yoga. Você acha que ela fez essa pose, ela leu lá no livro de yoga, olha, você tem que colocar a palma das mãos no chão, fletir levemente os cotovelos, elevar o seu tronco totalmente em oblíquo, uma linha oblíqua, esticar uma perna, dobrar a outra, apoiar o joelho no cotovelo, estender a cervical e beleza. Beleza, já sei fazer. Já sei fazer. Pronto. E fez. Foi assim? Não. Ela se preparou, viu toda a forma de aplicar essa pose e ela repetiu. Ela repetiu. Mas ela treinou, foi muito, não foi pouco, não. Eu tenho certeza disso. Eu já até fiz yoga por um tempo, nunca cheguei a esse ponto, porque eu ia precisar de muito treino, mas não era o meu objetivo final. Então, é mais ou menos isso que eu quero dizer para vocês. Não é porque eu sei sobre o que eu vou falar que eu vou internalizar e pronto, eu preciso ensaiar, eu preciso treinar, eu preciso repetir para eu me sentir segura na hora de falar em público. Eu vou estar realmente em exposição. E se eu me sinto insegura, o nervosismo vem. E ele vem, desta vez, ele vem de forma pertinente. Porque você está nervosa, porque esqueceu. É diferente daquele primeiro que eu falei para vocês, que é um nervosismo, mesmo quando você domina o conteúdo. Então, a preparação, verdade, Márcio, a preparação é realmente fundamental. E vem a repetição. Durante a repetição, depois que você já sabe tudo que está na introdução,
Leu a introdução, repetiu. Leu o desenvolvimento, repetiu ali. Leu, não é decorar, não é memorizar. Isso, inclusive, não é indicado. Memorizar a frase, não é isso que eu estou pedindo. Porque quando você memoriza, se você for interrompido ou interrompida, você pode se perder e não conseguir voltar para o fio da meada. Mas se você compreende, a introdução é isso, ok. E aí você repete ali com as suas palavras, desenvolvimento, treina ali com as suas palavras, coloca uma coisa, uma palavra a mais, desfecho. Então, é você compreender o passo a passo, não é memorizar. Depois que você já tem todo o texto, esse texto aqui que eu estou falando para vocês, o que eu vou fazer? Eu vou gerar um fichamento, tópicos, como eu fiz aqui com esses slides, porque vai me dar o caminho. Se eu me perder em alguma coisa, eu tenho lá o slide, eu tenho lá o fichamento, se for para uma reunião menor, um fichamento que pode ser no Word mesmo, uma fichinha, a caneta, enfim, é se organizar estruturalmente. E aí eu tenho, logicamente, se eu fizer um slide, que colocar os tópicos e não colocar o texto. Nunca colocar o texto e ler o texto que eu deveria falar, porque isso fica feio. Você colocar um texto no slide e você lê o texto. É como se você estivesse dizendo que as pessoas não sabem ler e como se você estivesse realmente demonstrando que o que você está falando é o que está ali escrito, você não conseguiria falar sem ler. Então, já demonstra também uma falta de credibilidade de sua parte com relação ao público. Terceiro passo, emoção. Olha, eu estou bem preparada, tenho texto estruturado, já treinei, já repeti, já fiz o fichamento, beleza. E a emoção? Eu preciso agora treinar com a emoção, com o brilho nos olhos, com a expressão, os gestos que vão ilustrar o que eu estou falando, que deve estar coerente com o que eu estou falando. Eu não posso fazer gestos aleatórios. Por que eu vou estar gesticulando o tempo todo de forma aleatória? Eu preciso fortalecer a minha fala com a minha expressão, com a minha emoção. Se eu estou falando algo alegre, eu preciso demonstrar com um sorriso. Se eu estou falando algo mais sério, eu preciso demonstrar uma certa seriedade. Então, você precisa concatenar a linguagem não verbal, que são as expressões, tanto vocal, facial, corporal, com o texto. E olha, se houver uma divergência entre texto e voz, ou entonação, ou gesto, o que ganha é a linguagem não verbal. Se você fala uma coisa e gesticula de outra forma, por exemplo, você tem um amigo que pareceu estar mal durante o dia no trabalho. Você chegou para ele e disse: "Ô, Paulo, poxa, achei você meio triste durante o dia, cabisbaixo, não falou nada. Tá acontecendo alguma coisa?" E aí o Paulo vira para você, baixa a cabeça e diz: "Não, tá tudo bem." Será que ele tá bem? O texto dele foi: "Não, tá tudo bem." Ele tá dizendo que ele tá bem. Mas a expressão vocal dele, a entonação, o gesto de baixar a cabeça demonstrou o contrário. Quem foi que venceu? Você acreditou que ele estava bem? Não acreditou. Porque a emoção, o gestual, a linguagem não verbal é visível, é muito forte. Então, é importante, o texto é. E o gesto, ele vai confirmar o que você está falando. Do contrário, sinceramente, quem ganha é o gesto. Inclusive, essa é uma pesquisa de Merabian, um indiano, que fez essa pesquisa. Inclusive, tem até umas interpretações erradas, mas nessa pesquisa, ele explicou que quando há divergência, mais de 70% da linguagem não verbal é o que prevalece. Quarto passo, a técnica. Você vê que a emoção está entre a repetição e a técnica. A técnica é justamente você ter noção de impostação de voz, de entonação, ritmo, velocidade, ênfase das palavras, que a gente vai ver daqui a pouquinho, e aplicar essa técnica de forma consciente, que depois fica tão natural e orgânico que você já faz sem perceber, sorrindo, gesticulando, dando um colorido para o seu discurso. Então, a técnica,
Você precisa ter emoção, mas você precisa ter técnica. Porque o talento pode ser nato, ele existe, mas a técnica, ela fortalece a sua, o seu discurso, a sua forma de se expressar. Bom, pessoal, o quinto e último passo, ele vai ser resultado dos 4 primeiros. Se você tem uma boa preparação, se você repete, treina, ensaia, se você coloca emoção no que você fala, se você tem a técnica, o resultado vai ser um grande espetáculo. Não tem para onde correr. Você vai conseguir atrair o público, captar a atenção do público, porque ele vai ficar realmente conectado com você diante de todos esses passos que foram realizados. Lembrando que esse método, ele faz o antes. E agora a gente vai entrar para o que você deve fazer durante o seu discurso, durante a sua fala, durante o seu momento em reuniões e em palestras. Eu sempre fico repetindo aqui, pessoal, em reunião, em liderança de equipe, porque muita gente aqui que está assistindo não é palestrante, mas é um professor. Tudo isso aqui serve para o professor também. Todo esse passo a passo serve para o professor. Serve para um diretor de uma empresa, serve para um líder de equipe, enfim. Por isso que eu repito, não é só para palestrante. O falar em público hoje é um pré-requisito para todos os cargos. Se você pegar numa agência de empregos, qualquer tipo de engenheiro, enfim, qualquer tipo de cargo, vai estar lá nos pré-requisitos. Boa comunicação e facilidade de falar em público. Então vamos para a fórmula C2P2, que é o que você deve fazer durante a sua explanação, durante o seu discurso. C2, 2 Cs. P2, 2 Ps. Concentração, conexão, prontidão e presença. Concentração. Isso deve ser para tudo que você fizer na vida. Você tem que estar focado, concentrado, 100% ali no que você estiver fazendo. Não adianta eu estar aqui discursando para vocês e pensando na hora que eu vou buscar meu filho na escola. Ai, meu Deus, será que eu vou passar do horário? Eu já estou olhando aqui, ele vai ficar esperando. Não, resolva isso antes. Alguém tem que estar já preparado para pegar o seu filho, para poder não te tirar do foco, porque isso vai dispersar e as pessoas vão perceber. Primeiro, porque você vai querer falar rápido demais, você pode se perder, ficar nervoso, porque você está pensando em 2 coisas ao mesmo tempo. Então, 100% do seu estado de espírito ali, no que você estiver fazendo. E isso eu jogo para todas as áreas de sua vida, pessoal. Desde para o momento que você estiver comendo, saboreie a comida que você está comendo, para o momento que você estiver com o seu filho. Não fique mexendo no celular e brincando com seu filho, brinque com ele, olhe nos olhos dele. Então seja 100%. Essa concentração aqui na hora do seu discurso é isso. Não pense em mais nada. Pense no que você vai falar. Pense no seu público. Olhe nos olhos. Tenha essa conexão com eles. Segundo passo, que deve ser tudo junto, viu? Conexão, como eu acabei de dizer. A conexão com o seu público, ela pode ser feita de diversas formas. Desde a forma que você fala, passando pelo olhar. O olhar é fundamental. Você olhar nos olhos. Claro que se você estiver num auditório com muitas pessoas, o que você deve fazer? Você não vai conseguir olhar nos olhos de todo mundo. Você pode dividir em áreas, em quadrantes, aquele auditório, e direcionar o seu olhar para determinada área, depois para outra área, e assim sucessivamente, para que todos se sintam contemplados, vistos por você. Se for numa reunião menor, olhe nos olhos de cada um, sorria, porque isso conecta. O sorriso é empático. Toda pessoa que sorri recebe um sorriso de volta. Então, se o seu discurso permitir, e sempre tem uma brecha que permite, tenha sempre o semblante aberto, receptivo e sorridente, porque isso conecta com o seu público. Prontidão. A prontidão, pessoal, é estar pronto, inteiro, preparado para qualquer imprevisto, inclusive para improvisar. Você está ali com o seu texto dominado, você está ali tudo certinho, estruturado, está indo tudo bem, e de repente surge um ouvinte lá do público e
te interrompe. Ele pode te interromper por diversos aspectos, para acrescentar algo que você está falando. É muito importante nesse momento você valorizar essa pessoa. Você pergunta o nome da pessoa. Você, se for algo que ela traga que você realmente não sabe, não diga que sabe e passe adiante. Você valorize, diga que é uma contribuição muito boa que ele está trazendo, que você não tinha conhecimento sobre aquilo, mas que a partir daquele dia, que o aprendizado realmente é uma troca, você vai pesquisar e se aprofundar um pouco mais sobre aquele assunto, agradeça pela participação. Então, isso numa palestra, no trabalho, com seus colaboradores, valorize. Mas se tiver um lá que queira te derrubar, que queira acabar com o seu discurso, que vá, bata de frente com você. Eu gosto sempre de dar um exemplo com relação a político. Um político, digamos, está falando com seu eleitorado, com seus eleitores, e falando sobre algumas situações de melhorias. Um eleitor lá que não vai muito com a cara dele, ou que está afim realmente de comprar briga, se pronuncia e diz que político é tudo ladrão, corrupto, que quem garante se ele também não é mais um e está falando mentiras, enfim, começa a insultar. O que você vai fazer num momento desse? Eu estou dando o exemplo do político. Ele vai rebater? Ele vai entrar nesse nível? Ele vai... Não. Muito pelo contrário, ele tem que parar, ele tem que ouvir, tem que ser sereno, tem que ter compostura, porque você está com a visibilidade, você está em evidência naquele momento, você não pode perder o jogo de cintura. Você também vai valorizar, vai perguntar o nome dessa pessoa e vai até confirmar, concordar e dizer, olha, realmente, aqui no Brasil os políticos já não têm mais credibilidade nenhuma. Nós estamos tristes cada vez que a gente deposita confiança e nada é feito. Porém, a gente não pode colocar todo mundo no mesmo balde, no mesmo saco. Eu ainda confio que existam pessoas honestas dentro da política. Enfim, e aí você começa a discorrer sobre aquilo. Mas você precisa ter jogo de cintura, você precisa improvisar para essas situações. Como pessoas que estão dormindo, ou pessoa que ri ou fala alto, ou está mexendo no celular. Enfim, você precisa estar preparado para essas situações. Prontidão. E, por fim, a presença. Pessoal, a mesma coisa. Você tendo concentração, conexão, estando preparado, pronto, não tem como você não estar presente. Seu corpo está ali vivo, ele não está ali apenas materialmente. Você está vivo, tanto na postura, que a gente já vai ver, como também na presença de alma. Como se a pessoa estivesse entrando ali e vendo a sua alma. Essa é a verdadeira presença. Bom, e aí a gente entra na comunicação expressiva. Eu tenho tudo isso, mas qual é a técnica? Como utilizar essa técnica? Existem pessoas que falam, que têm um conteúdo imenso, que têm uma inteligência, uma sabedoria, um grande conhecimento, mas não sabe como atrair o público, não sabe como abraçar o público, não tem uma boa expressividade, não é claro nas suas palavras, tá tudo aqui. E isso é treinável. Não tem como não ser. Dentro da comunicação expressiva, a gente tem esses 5 elementos, que é a expressão vocal, a gente vai ver cada elemento, tem a expressão facial, o olhar, a postura e a expressão corporal e gestos. A expressividade vocal. Dentro da expressividade vocal, eu vou falar rapidamente sobre cada uma delas. A gente tem a respiração e a pausa. A respiração é fundamental. Como eu posso estar falando com vocês e não respirar direito? Eu não sei se vocês já viram, mas existem algumas pessoas que já têm o vício de falar utilizando a respiração residual. Então demonstra um certo cansaço quando está falando. Assim como muitos fumantes também, quando fala, a gente percebe que vai falando e gosta de utilizar aquela última respiração para terminar de falar. Então, a gente trabalha a respiração justamente para ter sempre uma folga entre as frases que não demonstre cansaço, mesmo falando por mais de 1 hora. As pausas são fundamentais no discurso. Não somente
para você respirar, para você engolir a saliva, para você beber uma água, como também elas são importantes para o público refletir sobre o que você está falando. Vou beber uma água. Então, pessoal, por que o público refletir? Isso mostra a conexão que você tem com o público. Geralmente, as perguntas retóricas, aquelas perguntas que você lança para a plateia, claro que você não espera uma resposta, mas são perguntas reflexivas que o público recebe e olha, para pensar. Então, podem ser esses os momentos de pausa, outros momentos em que você fecha um pensamento e para por alguns instantes, vai beber a água, enquanto o público vai deglutindo aquilo que você falou. A articulação das palavras. Pessoal, a articulação das palavras, ela precisa ser trabalhada. Não adianta você falar rápido demais. Não adianta você querer correr. Claro que isso pode ser da própria pessoa, já vem de uma vivência longa, mas isso pode ser trabalhado. Eu tenho mentorandos que falavam de embaralhar as palavras e hoje conseguem articular bem. Você não vai falar pausadamente, expressividade, não. Você pode até treinar dessa forma, mas vai chegar um momento em que vai ser natural. Você vai querer silabar todas as palavras, você vai querer falar todas as sílabas. Porque engolir as sílabas é coisa de português, né? Porque vem do sotaque deles, não estou falando mal do português, mas vem do sotaque deles, que pode também ser trabalhado. Mas, enfim, aí já é uma comunicação expressiva que tem uma origem de lá, diferente da nossa aqui. Então, articular as palavras, falar cada palavra até o final, porque muitas pessoas também começam a falar e a última sílaba morre. Ou a última palavra da frase morre. A última palavra da frase morre. E aí morre. E aí você não consegue ouvir o final da frase. Então, finalizar, da mesma forma que você inicia com força, terminar com força também as palavras. ênfase das palavras. A ênfase das palavras é o que dá o colorido. Olha como eu falei. A ênfase das palavras é o que dá o colorido. Eu enfatizei a palavra colorido. Então, é muito importante você ter a noção de palavras que são fortes em cada frase. Inicialmente, tem um método de decupagem textual. Você tem o seu texto e você divide em pequenas frases, pequenos sentidos, pensamentos, e depois você vai nessas frases e identifica as palavras-chave, as palavras que dão significado àquela frase. E são essas palavras que você vai enfatizar. Você pode enfatizar ela falando com mais força, ó, mais força. Eu enfatizei a palavra força. Você pode enfatizar falando mais rapidamente, falando mais lentamente, silabando, enfim. Mas você dá uma ênfase àquela palavra. E isso dá um colorido no seu discurso, porque você não fica monocórdica. Você está enfatizando, então você cria ondas, cria uma linha melódica que é favorável e dinâmica para o seu discurso. E aí vem a entonação. A entonação, eu gosto muito de exemplificar para vocês terem, porque tem uma ideia do que é a entonação. O que é entonação? ênfase eu já entendi, é enfatizar uma palavra. Mas a entonação, o que é? É o tom que você dá às frases, ao seu discurso, à sua voz. Por exemplo, vou exemplificar aqui. Uma pergunta, uma frase exclamativa e uma frase afirmativa. Quando eu faço uma pergunta, Pedro foi à praia? Eu subo. Toda pergunta a gente tem que subir. Pedro foi à praia? Eu estou perguntando. Eu tenho que ter essa entonação, senão não é pergunta. Mas se eu afirmar, eu digo, Pedro foi à praia. Pedro foi à praia. Eu desço. Pedro foi à praia. Pedro foi à praia? Eu subo. Então, toda pergunta interrogativa, a curva melódica é ascendente. A afirmativa, geralmente, ela vem linear e cai. Pedro foi à praia? Pedro foi à praia. Eu afirmei. E na exclamativa, eu tenho uma ascendência e volto
para o retilíneo. Eu digo, Pedro foi à praia. Pedro foi à praia. Então, na exclamativa, no meio da frase, você acende e depois descende. Só para você ter uma ideia de entonação. A entonação é a emoção que você dá à frase. Olha só, a emoção. Se você tem várias entonações diferentes, você dá dinamismo, você dá colorido. Mas se você é monocórdico, monótono, você tem um único tom, tu, 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 e aí fica aquela coisa que não tem emoção nenhuma. Até as palavras, elas já te dão emoção. Se você diz assim, você é um lixo, a palavra lixo, ela é carregada de negativismo, né? Você é um lixo. Mas se eu digo, você é uma pérola, olha só, vem outra emoção. A própria palavra designa a emoção. Você é um tesouro. Você é um nada. Então, a própria palavra pode te ajudar a entonar melhor a frase. Impostação da voz é você conseguir fazer a projeção, a colocação. Geralmente a impostação da voz, ela tende mais para o grave do que para o agudo. Então ela desce mais aqui para a região abdominal diafragmática. Quanto mais agudo que você sobe aqui para a caixa de ressonância da cabeça, mais dificuldade você tem de projetar e impostar a voz. Você vê que as pessoas que têm a voz impostada, ela tem a voz mais encorpada, mais grave. Então, a gente trabalha isso também, principalmente as pessoas de teatro, que precisam falar ali no palco e projetar a voz para a última fileira. Lá em Salvador, o Teatro Castro Alves, ele cabe mais de 1.000 pessoas. Ele tem fileiras da A até a Z, e a partir da Z, ele tem a Z1 até a Z13. Ou seja, são mais de 30 fileiras, e a voz do ator precisa chegar lá. Porque hoje em dia até que está se utilizando microfone, mas há muito tempo atrás não usava. Então a gente precisa ter isso, porque se o microfone falhar, e aí? Põe tudo a perder. Então a impostação da voz é importante, o ritmo e a velocidade. Ora, se você segue todos esses passos dos elementos da expressividade vocal, articulação, ênfase, entonação, impostação, automaticamente você vai ter um ritmo melódico. E olha, o ritmo está muito associado ao sotaque também. Então, muitas pessoas falam um pouco mais rápido, um pouco mais devagar, a depender da região, a depender do sotaque, que também é treinável se estiver atrapalhando no discurso. E com relação à velocidade, você pode acelerar um pouco durante o discurso, reduzir um pouco mais e ficar no mediano. O que não dá é para você correr muito de forma que atrapalhe a sua projeção, a sua articulação. Bom, expressividade vocal é até aí, a gente entra na expressividade facial. A face é o centro das emoções, é o ponto para onde as pessoas te olham, embora os gestos corporais das mãos, dos braços, a sua postura tenham muita influência, mas o seu rosto é o seu cartão postal. Então você precisa saber expressar sua emoção de acordo com o que você está falando, porque você vai sugar o foco para você. O seu rosto vai sugar o foco para você. O poder do sorriso no seu rosto. Eu já vim falando aqui desde o início. Sorriso é tudo. É muito bom quando você tá com alguém que tá com aquele semblante alegre, parece que ela passa a energia para você também. E eu volto a repetir, um sorriso é retribuído com outro sorriso. É empatia, não tem como negar. Então, sorria, mantenha o semblante alegre, faça essa conexão com as pessoas em geral do seu dia a dia e com o seu público, com o sorriso. A conexão pelo olhar, também já falei. Então, o olhar, ó, quando a gente olha para o seu rosto, a gente olha para o centro ali do nariz, para os seus 2 olhos. Então, o olhar é muito forte. Ele muitas vezes intimida a pessoa, né? Tem pessoas que não gostam nem de sentar na frente, seja na sala de aula, seja num espetáculo teatral, quando tem interação com o público, seja numa palestra, a pessoa não gosta de sentar na frente porque tem medo, até de ser olhado. Quando olha, é capaz de desviar o olhar, porque o olhar é muito forte, mas ao mesmo tempo ele conecta.
Então, volto a repetir, não desvie o olhar, não olhe para o chão, não foco, olhe para o seu público, seja para uma área, quando é muito grande, seja olho nos olhos. A postura. A postura também demonstra todo o seu estado de espírito. Aqui eu coloquei essa foto, um desenho, que simula muito bem quando a gente sabe que a pessoa está com a postura relaxada. Às vezes é um vício postural, não é porque ela é tímida, é um vício postural, mas isso já designa algo que impede essa aproximação com o público, porque a pessoa está fechada, ela não está receptiva. E esse fechamento, essa coisa de estar com os ombros rodados para frente, de estar com o queixo projetado para frente e com a curvatura da coluna dorsal também envergada, isso faz com que demonstre uma insegurança, um fechamento da musculatura, a sua respiração também fica bloqueada, porque você comprime a musculatura principal, que é o diafragma e os intercostais da respiração. A sua projeção para frente, assim, ó, quando eu projeto aqui para frente, eu também comprimo as minhas cordas vocais, a minha voz fica diferente. Se for o contrário, aquela retração da cervical, também a voz fica diferente. Então, você precisa estar numa postura retilínea, aberta, com o peito aberto. Imagina que um fio de prumo está te puxando aqui, ó, por aqui, te deixando totalmente ereto, linear, com a coluna ereta, com os ombros para trás. Então, assim, se tem esse vício postural, vamos trabalhar. Tem que trabalhar para poder você ter uma abertura, você ter uma demonstração de receptividade com o seu público. E a postura mais indicada para quando você está numa posição de liderança é a postura do herói. Coloquei aí 2 fotos, uma de um homem e de uma mulher. Eles estão abertos, eles estão eretos. O homem está aí gesticulando, está demonstrando uma receptividade. Ela também, veja que todas as pessoas que estão ao redor dela estão focados nela. Então, se você se fecha, quem vai conseguir entrar? Quem vai conseguir conectar? Se você se abre, a conexão vem. Então, a postura exige que você esteja aberto. Não fique de costas para o seu público jamais. Se você estiver palestrando, estiver demonstrando um slide para a sua equipe, mantenha-se na lateral, demonstrando o slide e ao mesmo tempo de frente para a sua equipe, porque isso vai fazer com que você esteja sempre em conexão com o seu público. Bom, os gestos corporais, aí inclui tudo, braços, mãos, evite fazer movimentos que não tenham concordância com o que você está falando, ou movimentos muito estriônicos, muito repetitivos, rápidos, que demonstram que você que é um gesto vicioso, não é um gesto complementar do que você fala. Então, os gestos, principalmente os braços, deixa eu voltar aqui, ó, do rapaz, os braços, ele deve ter um quadrante de movimento que vá do queixo até a cintura. Você não deve levar os braços acima da cabeça, a não ser que seja proposital, que você precise demonstrar algo de altura, que está no alto. Então, é algo rápido. E nem deve também ultrapassar a linha do quadril para baixo. Falar aqui embaixo, porque também não faz sentido. Então, o quadrante é nessa região do queixo até a cintura e aqui a abertura lateral. É o que você pode utilizar, é o que é mais indicado. Volto a repetir, nada não pode subir aqui, ó. Pode, se eu vou falar de cabeça, eu posso falar aqui rapidamente, mas os gestos complementares usuais ficam mais nessa linha aqui. Jamais cruze os braços, mesmo que você não saiba o que fazer com as mãos. Jamais coloque as mãos no bolso. Não fale com seu público com as mãos no bolso, porque dá uma sensação de desleixo, de desinteresse. Não fique de costas, não bote os braços para trás.
Claro, você pode botar a mão no bolso, pode, de vez em quando, é até charmoso colocar a mão no bolso, você pode estar com o microfone numa mão, coloca outro, de repente tira. A utilização do microfone de mão, para quem realmente tem dificuldade de gesticular, é uma boa saída, porque quando a gente utiliza o microfone de lapela, eu já fico com as duas mãos livres, então eu vou ter que saber como movimentá-la. Mas aí, se eu tenho um microfone de mão, eu já elimino uma mão e a outra tem que ficar livre, porque ela vai precisar gesticular, apontar e confirmar o seu texto, a sua voz. Então, os gestos precisam estar concatenados com o que você diz. Para quem realmente não tem o que fazer com as mãos, o ideal é colocá-la, deixa eu ficar em pé aqui, é colocá-la nesse sentido aqui em concha. É o máximo que você pode fazer. Evite fazer movimentos, desenhos com as mãos, nesse sentido. Enfim, o mais indicado é deixá-lo em concha enquanto você fala, e vez por outra você tira, mantém a outra aqui e pode posicionar a outra para poder estar saindo e falando os cotovelos unidos ao corpo. Para quem realmente tem uma dificuldade maior. Outro aspecto é se tiver um púlpito, você pode apoiar os braços ali no púlpito, o microfone, no caso, pode estar no pedestal, ou você segurando, também é outra saída. Bom, a gente está finalizando, então, a nossa fala de hoje, e eu queria finalizar com esse texto de Cora Coralina. Nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. O meu texto inicial, eu dizia que você que está me assistindo agora, tem uma história para contar. Mas às vezes você bloqueia essa vontade de passar esse conhecimento, essa vivência, essa experiência, porque você não se acha apto para falar. Isso é treinável. Fale com o seu filho, fale com o seu marido, fale com sua amiga. Comece por aí, converse, exercite a sua fala. Se precisar fazer um curso, se precisar aprimorar a técnica, porque eu digo e repito, aprender, fazer e repetir. Então, é preciso treinar. Não adianta ficar com o conhecimento teórico guardado. Só aprende quem treina e quem faz. Então, é muito importante praticar. Só aprende a falar bem praticando. Não há outro caminho. Então, você, sim, tem muita história para contar. E você pode contar a sua história, você pode tocar vidas, você pode transformar vidas. Não só tocar, como Cora Coralina diz aqui, mas transformar vidas. E para fechar mais ainda de que, independente, se você tem habilidade inata, se você é talentoso ao falar, se você é ou não, isso não tem nada a ver. Porque Carol Dweck, ela escreveu no seu livro Mindset, a nova psicologia do sucesso, que eu, inclusive, sugiro que quem puder ler, leia. Ela diz que o sucesso não se deve somente a um talento ou habilidade especial. É o resultado da maneira como encaramos a vida. E aí eu faço a pergunta que Cortella sempre faz também nos seus discursos. Você está fazendo o seu melhor ou o possível? Então, enfrente os desafios, enfrente os obstáculos e faça o que realmente o seu coração busca. Não se deixe valer por crenças limitantes do tipo, é tarde demais, eu não consigo, eu não presta para mim, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não sirvo para isso. São crenças limitantes que você precisa combater. Eu quero deixar aqui também um bônus para quem tiver interesse. A minha segunda turma da Jornada 100 deste ano vai começar no dia 15 de março. São 7 encontros ao vivo, não presenciais, online, ao vivo, com técnicas
da comunicação expressiva multi-impacto. E, com certeza, eu estou aqui, nesse momento, dando o bônus de uma vaga gratuita, que Elaine vai fazer aí o sorteio para quem estiver presente na live. Vai começar no dia 15 de março. E também duas vagas com 50% de desconto. Então, uma gratuidade de 100% e duas vagas com 50% de desconto. Quem tiver interesse também, qualquer dúvida, por favor, não hesite em me contactar. O meu Instagram é @Marita Ventura Apresentadora. Eu sou jornalista, sou atriz e sou mentora. Faço mentoria em grupo online, individual online e também presencial. Então, quem precisar de qualquer ajuda, não hesite em me contactar. E só corrigindo mais uma vez, Elaine, eu estou morando no Maranhão, em Imperatriz, mas eu sou da Bahia, de Salvador, minha terra, assim, de crescimento, porque eu nasci mesmo, foi no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Enfim, é uma longa história, gente. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Eu estou muito feliz, muito emocionada por ter conseguido passar para vocês o que eu mais amo e que eu mais gosto, que é demonstrar que você é capaz de ter uma excelente comunicação. Muito obrigada.